Bem, Boa noite a todos. momento, Ana, deixa o Pedro falar um poeminha para gente, para ele abrir a segunda parte maravilhosamente bem, ok? E vamos começar então a nossa segunda parte. Pedro, você separou um poema aí para gente? Separei, tô abrindo ele aqui. Ok. Vamos lá. Hoje o nosso convidado é Pedro Costa, jurista, poeta e também ensaísta. Pedro Costa. Vamos lá, eu vou ler para vocês um poema inédito, né? Flor e Raiz, que é uma homenagem às mulheres, né? Flor idealiza dias faceiros e auspiciosos. Flor encanta os poetas há muitos milênios. Fortalece na raiz os jardins imaginosos. Flor identifica corações límpidos, serenos. Flor esparge o néctar primevo pela via da maternidade. Flor exalta a alma no espelho da plena feminilidade. Flor exala o corpo inteiro na sua inerente sensualidade. Flor impera na primazia da inteligência e sensibilidade. Flor incentiva as façanhas mais incríveis da humanidade. Flor inspira gerações na peculiar versatilidade. Flor abriga desvalidos sequiosos por caridade. Flor incute ideias e práticas transformadoras. Flor inclui o direito à educação emancipadora. Flor inscreve símbolos de combate à misoginia. Flor instiga responsabilidade coletiva pela vida. Flor interage com a família, sociedade e universo. Flor irrompe paixão, candura, amor, humor e sexo. Flor interpreta celulites estrias no alto amor que triunfa. Flor irradia jovialidade, sapiência. É a beleza que avulta. Muito obrigado. Ana Rosa. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. E, Pietro, eu fui anotando algumas coisas aqui, e você falou das palavras. E você falou da linguagem e comentamos sobre a estética do poema. Então, quando a gente estava falando disso, eu me lembrei do Ferreira Goulart, na fase dele da poesia concreta, nos anos 50, antes dele se engajar para a poesia social. E ele teve um momento da vida dele, bem como poeta, bem próximo dos irmãos Campos, depois eles se separaram. E a palavra, a materialidade da palavra é algo fundamental. Então, como poeta, você falou das palavras, é o nosso material bruto, eu diria assim. Como o pintor tem as cores e tudo que se relaciona a isso, cores e outros tipos de materiais, quem faz colagem ou quem faz, enfim. E nós trabalhamos com palavras, muitas vezes impressas, depois orais, ou orais e impressas, mas com a palavra. Então, eu queria saber de você, como é que você define essa estética em relação à palavra? Você falou muito de filosofia e do direito. Para mim, direito e filosofia tem tudo a ver. E então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Qual a sua relação com a palavra e como é que você usa esse material bruto para fazer sua poesia? Bom, muito agradecido pela intervenção, gostei bastante, né? Bom, a palavra, né, na oficina do poeta, digamos assim, ela é uma ferramenta indispensável, né? E a poesia, né, se a gente for tomar, né, enquanto expressão mesmo de linguagem, né, ela nos oferece uma gama vasta, né, de expressão, né, de
da gente se posicionar sobre as questões do mundo, né? Da gente refletir também internamente, né? O nosso ser estar no mundo, as nossas angústias, né? E eu tenho, além de reputar a palavra, né, como uma ferramenta muito importante para o poeta, especialmente, né? Eu acredito que a poesia, né, ela dignifica ainda mais a palavra quando ela se permite, né, manipular as palavras, né, que é uma forma de expressão ampliada, né, você manipular as palavras, né, nesse sentido, muitas vezes, nessa estrutura dúctil, né, flexível das palavras. Eu recitei esse poema, Flor e Raiz, né, foi a título mesmo de mostrar um pouco, né, como eu acho muito importante esse jogo que a poesia empreende, que ele faz com as palavras, né, no sentido dessa manipulação, muitas vezes a gente vestir, né, aquele sentimento, aquela emoção do momento, né, no corpo do texto. Essa combinação, essa associação entre as palavras, né, aquele mot juste do Flaubert, mas não numa pretensão de se exibir conhecimento, etc., mas buscando, né, vestir, né, o corpo do texto da forma mais profunda, mais plena, mais libertária possível, né? Então, é nesse aspecto aí que eu encontro a importância da palavra na oficina, dessa ferramenta, né, essa ferramenta maleável, né, que na oficina do poeta, né, ou essa substância fantástica na alquimia, nesse processo de alquimia criativa sobre o qual o poeta se permite, né? Não sei se... Obrigada, sim. Obrigada. Obrigado. Francisco Queiroz. Então, muito boa noite a todos e a todas, aqui de Portugal. Um abraço fraterno nesta língua maravilhosa que é a língua de Vinícius, de Camões e de Pessoa, e de Bandeira, e de Andrade e de outros tantos. Muito obrigado. Rapidamente, é um prazer estar convosco, obrigado por esta iniciativa. Vou fazer um pequeno comentário e depois uma pergunta. O comentário é que gostei muito de ouvir dizerem que de facto a arte é fundamental. E de facto numa época em que o verbo ter supera o verbo ser, a arte é importante para criar um outro sentido mais holístico da humanidade. Também estou de acordo que as palavras são fundamentais, mas o que é facto é que hoje em dia parece um paradoxo. Parece que há muita comunicação, mas no fundo há barafunda, também já foi dito. Então, burilar as palavras como um pedreiro, para que de facto, como dizia Miguel Torga, um poeta português que viveu no Brasil na sua adolescência, o silêncio é o mestre de todo o conhecimento. Gostei muito das perguntas de todos os intervenientes, facilitaram a vida, no entanto eu vou afunilar um bocadinho. Já foi perguntado o que é que levou o Pietro a escrever, como é que escreve, a parte mais clássica ou menos clássica de escrever, a metricação, etc. Mas eu pergunto, brincando no bom sentido com o nome do livro, entre a caneta e o papel e entre o teclado e o ecrã, Pietro, estamos perante uma escrita compulsiva para se encontrar, para se sentir bem consigo próprio, ou é uma escrita de facto para comunicar e ser um instrumento de desenvolvimento para os outros pensarem? Esta é a pergunta e muito obrigado. Eu que agradeço, né? Pergunta muito inteligente, muito sensível, né? Então, na minha poesia, né, eu vejo
o ato de escrever, de versejar, né, como uma forma de estender canais de diálogo, né, de distensionar, né, a comunicação. Né? Para mim, eu volto a esse ponto que para mim é fulcral, né? Para mim é fulcral mesmo, que a literatura, né? A literatura é diálogo, né? A gente não escreve por escrever, eu não consigo imaginar isso, né? Então a literatura é um diálogo. Quando eu estou escrevendo um livro, né? Eu quero saber que emoções eu vou passar, que visão de mundo eu vou passar e de que forma isso vai ser absorvido pelo leitor. Né? Então, esse desejo, eu acho que a literatura nasce e ela se desenvolve quando há um desejo autêntico de diálogo. Né? Diálogo consigo mesmo, né? de expressão, de compreensão, né? Mas também é uma forma de expansão também. Né? Quando muitas vezes várias vezes eu vi um poeta recitar um determinado poema, li um texto e eu fiquei admirado. Poxa, eu quero chegar a esse nível de conhecimento, de sutileza. Então eu desejo vocês se expandir. Né? Então eu acredito muito nisso, nesse desejo que a literatura proporciona, de se expandir, o móvel da curiosidade, de atiçar o conhecimento. Né? Às vezes quando a gente coloca um determinado termo, uma determinada escola, etc., que remete a um outro saber, dando os contornos aí interdisciplinares e tudo, você muitas vezes está democratizando o conhecimento. Do outro lado, na outra ponta, está fazendo o leitor chegar a uma percepção de outra forma, outros matizes, né? Aquela aquarela ali que está sendo pincelada, apresentada, ele consegue perceber outros matizes. Né? Então, eu não sei se... Obrigado, não, muito obrigado. Obrigado. Muito agradecido. Obrigado. Fernando Freire. Está chegando o áudio aí, pessoal? Já chegou. Está chegando o áudio? Sim. Vamos lá. Só um minuto. Deixa eu me localizar. No nosso radar hoje, Pedro Costa. Hipocrisia. Dan Hill, Marlboro, Goldflake, Luke Strike e insígnia para exibir charme. Com single, malte e blends exclusivos. Recebia as visitas para ostentar classe. Minimalismo para não parecer consumista. Todas as causas conhecidas para soar altruísta. Comprou obras clássicas da literatura para parecer esclarecido. Narguilé com os amigos, no anseio de ser descolado e inclusivo. Quis ser budista para parecer espiritualizado. Virou vegano de repente, para parecer solidário. Cirrose, depressão e impotência como resultado. Pietro Costa. Pietro, esse texto, esses versos, né, no meu entendimento, né, tratam basicamente, entre outras coisas, da questão do consumismo, da questão da superficialidade, da questão da vida vivida para os outros. O que é bem presente, bem marcante na sociedade contemporânea, né, onde o homem precisa a todo custo, provar a todo instante que é feliz. Você entra nas redes sociais, você tem 1001 fotos com 1001 sorrisos.
Eu preciso provar que eu sou feliz. A felicidade a todo custo, a todo instante. Isso, muitas vezes, pode dar a entender uma grande infelicidade existencial. Né? Aí a gente lembra de alguns pensadores, né? Quando, por exemplo, Nietzsche coloca a questão do super-homem ou do além do homem, que seria o homem que já não precisaria de nenhum valor metafísico para encarar a miséria existencial humana, o vazio da existência humana. Né? Por que eu estou falando isso? Sabendo-se que nós vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade onde muitas vezes esse consumismo, esse apelo pelo ter ao invés do ser, muitas vezes conduz ao vazio, podemos dizer que a poesia, o refletir o mundo através da poesia, poderia ser um bálsamo, poderia ser um caminho para o enfrentamento desse estado de coisas? Com certeza. Muito obrigado pela pergunta. Excelente. Eu acredito que sim, eu acredito que a poesia ela nos coloca, ela nos recoloca enquanto sujeitos, né? Porque o nosso mundo ele vive sob o primado da coisificação. Tudo é dimensionado de forma utilitarista, no sentido material, né? Tudo é dimensionado no sentido do preço, né? Nós somos um CPF, nós somos um RG, nós somos o que consumimos, nós somos os grupos na rede social a que pertencemos, nós somos o status que é postado, né? Nós somos o Marlboro que é tragado, então tudo em termos coisificados, né? Eu acredito que a poesia, sim, ela atende a essa ambição, não no sentido mais elevado, diferente de ganância, ambição de humanidade, né? Da gente se recolocar na vida enquanto sujeitos, né? Enquanto sujeitos que têm emoções, né? Que a racionalidade cartesiana científica ela desmerece a emoção, mas a emoção, de emoção também é feito saber. Lembrar Antônio Damasio, né? De emoção também é feita cultura, né? Então, eu percebo dessa forma. Acho que a poesia, sim, ela dignifica a humanidade, ela é instrumento de dignidade humana, sim, né? Ela é afirmativa da nossa humanidade, né? E eu gosto muito do Nietzsche, alguns pontos em especial, o amor fati, né? Essa questão de você abraçar a vida em sua inteireza, né? Se enamorar da vida, né? Que é algo que está sendo, infelizmente, perdido, mas temos a poesia como aliada nesse grande embate, né? Nosso, né? É assim que eu coloco a questão e espero ter, né? Perfeito, obrigado, valeu. Tentou fazer contato insistentemente. Recado na caixa postal e entregou a desculpa de sempre. Analfabeto digital e emocional. Ligação perdida. Pedro Costa. Paulo Lima. Olha o som, Paulo. Olha o som, Paulo. Perfeito. Okay. Então, ouve-me bem aí? Ouve-se bem para fazer uma homenagem a Francisco lá de Portugal? Ouve-se bem? Boa noite a todos. Pedro, a propósito da pergunta anterior, eu lembrei de um verso de Drummond que dizia: somos a coisa-mente. Ele se refere exatamente a essa questão de que tudo vira mercadoria, né? Nós somos mercadoria, terrível isso.
Parabéns pelo seu trabalho nas lides poéticas e literárias, com bastante constância, bastante paixão. Me ocorreu perguntar o seguinte, minha pergunta ela é um pouco, talvez, assim, extrapoética, né? A gente sabe que existe na área jurídica, por assim dizer, ou no ramo do direito, uma espécie de ligação já tradicional entre a turma da advocacia e a poesia. É uma coisa assim que remete lá talvez até o século XIX, tem uma certa relação, tanto romântica ou tradicional, entre a poesia e o próprio ambiente jurídico, né? E o que eu queria saber é se você concorda com essa colocação e se você se sente uma espécie assim, de continuador dessa tradição, já que você atua na área jurídica, ou se você persegue o seu próprio caminho. Basicamente era isso. Obrigado. Obrigado você, Paulo. Questionamento bem bacana, gostei bastante. Então, o Pietro jurista, né, conversa com o Pietro poeta. Né? Por vezes o Pietro jurista fala um pouco mais alto, ele quer colocar as coisas dentro de uma moldura, né? Mas por vezes o poeta ele quer anarquizar, carnavalizar um pouco mais, experimentar. Mas assim, eu acho que as duas coisas se complementam. Até como eu falei, assim, eu tenho muita gratidão ao direito porque ele me despertou, em boa parte, para o fazer literário. Né? Quando eu percebi que o direito, nos moldes acadêmicos, salvo honrosas exceções, é um direito amesquinhado, é um direito de liturgia voltado à lei, positivista, né? O direito posto, o direito do ordenamento jurídico, como se ali se encerrasse todos os conflitos, né? Aquela ideia da completude, né? No Alberto Bobbio, né? A completude do ordenamento do direito, né? Dabo mihi factum, dabo tibius, dai-me o fato, dar-te-ei o direito. Eu percebi, isso me angustiou muito. Aí eu fui, até interessante, vou falar rapidamente, né? Sou formado em uma das instituições mais antigas de Brasília, que é a UPS, a faculdade particular, mas muito interessante porque desde o primeiro semestre eu busquei a questão interdisciplinar do direito. O direito é um fenômeno dialógico, multifacetário, né, que conversa com outras e muito com outras disciplinas, principalmente com a filosofia. Eu diria até que a filosofia funda o direito, né? Mas para outra oportunidade para desenvolver mais essa ideia, né? Então eu acho que tá bem brincado tanto a minha face poética como a minha face jurídica, né? A jurídica, né, na questão do vocabulário, muitas vezes, na questão, não é, de buscar outras searas de conhecimento, e a poética nessa experimentação, nessa busca, né, de diversificar mesmo a capacidade de exprimir, né, de exprimir emoções, de exprimir ideias, né? Então vejo que as coisas se harmonizam bem, né? E essa tradição tem a sua importância, mas eu busco usando aquela expressão do Álvares, né, a voz do escritor, né, que eu acredito que quando a gente nesse amor fati pela literatura, quando a gente lê várias coisas, né, para não encarcerar o nosso pensamento, né, a gente vai se encontrar nessa leitura, né, nessa viagem, a gente vai se encontrar em termos de literatura, a gente vai encontrar a nossa voz, vai conseguir se ouvir, né? Mas tem que ter cuidado, né? E é nesse sentido que eu coloco. Muito obrigado. Espero ter correspondido. Josafá. Soneto da imperfeição. Sob o horizonte da virtude, leve seus sonhos até onde o sol raiar.
no labor duro, uma lição importante de humildade a nos orientar. Releve a autocomisseração. Até o monte conseguir escalar. Na beleza, bondade e verdade. O assombro a nos guiar. Compenetrado no espelho, constelação quântica de novas possibilidades. Não seja narciso. Empodere a sua mente para melhor observar. Em tantos estilhaços, surge a imperfeição de nossas ironias e verdades. A amorosidade é o lume radioso que se reflete no romântico olhar. Abismos de silêncio nos passos despropositados, nos estímulos em demasia, vista obnubilada e ombros cansados, arte e poesia sem refinamento no trato descuidado. Na escrita pasteurizada, lugares comuns de sentido, impulso criativo atado a referências e padrões fixos, a excelência está na repetição de hábitos construtivos. Pietro, tendo em vista até mesmo o título desse poema seu, Soneto da Imperfeição, que está presente no seu livro Urbanos, e em consideração aos hermanos portugueses que aqui se encontram, em uma apresentação, o Ederval Fernandes, português, no pós-fácil do livro também de um português, Miguel Cardoso, chamado Víveres, ele nasceu em Lisboa, ele faz um questionamento muito interessante. Ele fala que a imperfeição é a medida de todas as coisas, do mundo e da régua com que o poeta mede o mundo, ele mesmo, através da palavra. Tendo em vista isso, eu te faço uma pergunta ao mesmo tempo filosófica, dentro da sua poética. A imperfeição ou a perfeição é a medida da sua poesia? Bom, nossa, só questionamentos aqui bem capciosos, inteligentes, né? A gente fica... O radar detectou, não tem como escapulir, né? Já era, vamos lá. Então, muito obrigado. O título desse poema, Soneto da Imperfeição, né, é interessante que ele tem essa temática, né? Mas ele também é imperfeito do ponto de vista da métrica, e não é por acaso, né? Ele não é um soneto propriamente dito, se a gente utilizar os parâmetros em alguma medida com rigor, né? Os parâmetros usuais, né? Essa questão, a perfeição, enquanto apuro da linguagem, não numa perspectiva snobista, mas com uma perspectiva, como eu falei, de potencializar a expressão, eu busco, de potencializar a expressão daquela voz do escritor que eu estou buscando, né? Do Pietro Costa, na emoção que ele quer desnudar ali para o leitor, para a leitura, né? Essa perfeição no sentido de apuro, de associação entre as palavras para vestir o corpo do texto, eu busco. Agora, uma perfeição amesquinhada, que é a perfeição só de colocar tudo dentro de uma reguinha, já não é o que eu almejo, né? Realmente não é o que eu almejo. Todos os poemas ter um determinado número de sílabas, uma determinada como é que se diz, abordagem de conteúdo, temática, essa perfeição no sentido, aí eu já acho uma perfeição no sentido de redundância, de empobrecimento, já não me apraz tanto, não me agrada tanto, né? Então, eu responderia dessa forma seu excelente questionamento, né? E lembrando a Clarice Lispector, não exatamente com essas palavras, mas nunca se sabe quais defeitos constituem o nosso edifício, mas sempre haverá os defeitos. Os defeitos fazem parte
da construção, né? E toda construção tem os seus defeitos, a construção da pessoa, a construção do texto, a construção das rimas. Nada é perfeito e ainda bem, nada deve ser tão quadrado, né? É isso. Esse questionamento que eu fiz, Pietro, é exatamente dentro do âmbito que o próprio Aderbal Fernandes coloca, né? A questão da palavra, né? E aí me faz lembrar exatamente isso, por quê? Porque eu queria entender, né? Sobre quais das duas ópticas, dentro dessa perfeição e imperfeição, você se enquadra. Se é da palavra ou do sentimento. Beleza? Se você quiser responder, fique à vontade. Responda, claro, com prazer. Com prazer. Eu acho que, pela minha formação jurídica e as angústias filosóficas que sempre permearam os meus estudos, né, a palavra, eu assumo que ela tem uma primazia, né? Mas tem poemas que o mote é emoção, tem poemas para minha filha, por exemplo, né? Para minha esposa, poemas sobre temáticas palpitantes que nos agridem, né? A gente, infelizmente, olha para o mundo, né? A gente queria olhar pela janela e deparar com o céu bem azul, apolíneo, pássaros cantando, pessoas andando nos bosques, né? Mas a gente depara com um monte de coisa feia, né? Racismo, misoginia, exclusões, né? Violências simbólicas, violências de toda sorte, né? Então, predominantemente eu vejo a minha poesia como palavra, né? De forma mais direta mesmo. Mas tem momentos, né? Por exemplo, a matemática da presença, que o Jorge citou de forma tão bela, tão marcante, né? Eu vejo ele como emoção quase que pura, né? É um diálogo com a vida, com as belezas da vida, né? Da gente se fazer presente, da gente assumir o ócio, né? A beleza do ócio, né? E não essa coisa de produção, de materialidade, essa coisa mesquinha, de coisificação da vida, né? Então, nesse aspecto, a predominância, sim, da palavra, da linguagem, do logos, mas tem também o aspecto da emoção, né? Muito obrigado. Beleza, Pietro. Segura a bola, Jorge. Verso à moda Bauman. No apressado poema, vagarosa inspiração. Pietro Costa. Mauro. Boa noite a todos. Maravilha, Jorge. Parabéns aí. Mais um grande programa aí que você está fazendo. E meu amigo Pietro Costa, presidente da nossa Academia Cruzeirense de Letras, a minha pergunta é bem simples, bem rápida também. É o seguinte: quando você escreve seus poemas, o que vem primeiro, Pietro? O título ou o corpo dele? E outra, os seus poemas vestem primeiro o cotidiano e depois se despe da filosofia, ou é uma mistura só? É isso aí, obrigado. Nossa, só perguntas de alto nível aqui. O corpo do poema, né? Eu tateio primeiro o corpo do poema, dependendo do como eu estou me sentindo, que angústia está me movendo naquele momento, né? Então eu tateio primeiro o corpo e depois eu vou buscar a roupagem do título, para que esse título, de alguma forma, né, insinue, né, seduza o leitor para ver o que há além dele, que é o corpo do texto. Então, o corpo vem primeiro, né, para essa tentativa, né, de seduzir o leitor à leitura. O corpo geralmente vem primeiro, né? Vez ou outra é o título, mas na maioria absoluta das vezes é o corpo do poema, né? Por esse princípio filosófico mesmo que eu mencionei aqui.
A outra pergunta, Mauro, a outra pergunta... Sua poesia se veste, primeiro, ela se veste do cotidiano, se despe da filosofia ou é uma mistura só? E só rapidinho também, com relação ao título, você já fez algum poema encomendado? Alguém encomendou um título ou algo para você? Você já teve essa experiência? Vamos lá. Bom, eu enxergo, eu só consigo enxergar o cotidiano a contento pela filosofia, né? Como esforço de compreensão do mundo, né? Vamos colocar numa acepção assim bem basilar mesmo, bem simples, né? Que é uma discussão mais complexa, mas como esforço de compreensão da totalidade das coisas do mundo, em suas mazelas, seus conflitos. Eu vejo a filosofia dessa forma. Então, para mim, é inseparável o cotidiano da filosofia, né? Filosofia não como escola, filosofia como esforço de compreensão, né? Esforço de inteligência e ler a realidade, né? Então, eu não dissocio a filosofia do cotidiano. E a outra, qual foi? Se você já escreveu algum poema encomendado. Encomendado. Com título específico, não. Com temática, já. Por exemplo, um sarau específico. Por exemplo, o sarau maravilhoso do feminicídio, organizado pela Nilva com o apoio do Celeiro Literário Brasiliense, lá no Teatros Bancários, né? Evento maravilhoso, importante, né? Eu não sei se a gente pode considerar um poema encomendado, porque ele tem dentro de uma temática, né? Eu fiz 2 poemas atendendo as minhas angústias relacionadas àquele tema, né? Aí eu não sei se pode se... Tem outros exemplos também, mas o que me vem à tona é esse, né? Se a gente poderia considerar como... Muito obrigado, Nilva. Como poema encomendado, né? Com certeza, mas só por causa disso eu vou encomendar um para você depois. Obrigado, Pedro. Beleza, obrigado a todos aí. Muita honra. Marli Frois, a quem eu estou morto de saudade. Tudo bem? Muito trabalho por aí, Marli? Fique à vontade. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Morta de saudades também. Agora eu vou retomar aqui as terças aí com vocês. Os 3 mal-amados, sintam-se abraçados e beijados. Tem pouco a gente, né, não se fala, não se vê. É um prazer muito grande e, mais uma vez, eu não me canso de parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa, né? Desse espaço aí de discussão que nos permite conhecer trabalhos maravilhosos como o do Pietro. Na oportunidade também quero te parabenizar, querido poeta, tá? E cumprimentar todos os poetas aí presentes e os amantes de poesia. Eu acho que todo mundo está segurando a bandeira da poesia, de algum modo, poeta, né? E aos nossos irmãos aí de Portugal, né? E aí minha pergunta tem a ver um pouco com a presença, Pedro, da sua almofada lá, que eu vi um desenho, a almofadinha do Fernando Pessoa, não é isso? Sim. E aí a minha pergunta é um pouco sobre essa questão da sua história de leitor, né? Que influências, né? Como que é a sua história de leitor? Porque eu acredito muito que a produção de qualquer escritor, ela tem ali, de certa forma, responde enquanto fonte no processo criativo, né? Então, as leituras, de algum modo, elas vão comparecer, seja em forma de tema ou de estético, né? Tanto é que a gente vê assim que na história literária os escritores brasileiros beberam em fontes de outros escritores diversos, né? Vamos pensar nos portugueses, por exemplo, inegavelmente nós tivemos grandes escritores que fizeram diálogos e beberam na fonte, né? E eu acho que o processo também ele ocorre, né? Então a gente tem assim depoimentos de poetas de Portugal, por exemplo, que leram, admiram, por exemplo, Guimarães, o Carlos Drummond, por aí vai. Então eu acho que são
são literaturas irmãs que estão o tempo inteiro se retroalimentando, dialogando. Então, a minha questão é o seguinte: que diálogo você tem com a produção portuguesa, considerando que você tem algumas experiências de participações, né, de eventos em Portugal? Outra questão é o que tem de tradição na sua escrita, né? O que você assegura que é a tradição e como você contempla o contemporâneo, né? Porque eu consigo perceber isso bem na sua poesia, eu sei que você é consciente, mas aí eu vou dar essa bola para você, falar um pouco dessa consciência sua poética, que eu acho que é isso muito importante. O sujeito que escreve tem a consciência do que escreve, que é esse equilíbrio que você faz entre tradição com a pegada de elementos contemporâneos. Como que você faz isso? Como que você privilegia? O que tem de tradição? O que tem de contemporâneo? Bom, Marli Frois, é um prazer ter a sua presença aqui, né? Sempre muito construtiva. Eu tenho acompanhado, né? Nem sempre eu posso assistir ao vivo, né? Os debates dos Três Mal-Amados, mas depois eu me organizo e consigo assistir quase todos, né? Os que constam no YouTube e alguns ao vivo, né? Então, eu parto da premissa da literatura como totalidade, né? Ela vai ter manifestações assim mais ligadas a certas tradições, outras que traduzem uma mescla ali, né? E outras mais arrojadas, mais ousadas, né? Literatura moderna, etc. Mas por que eu faço essa confluência, esse diálogo, eu tento fazer, né? Porque, para mim, um autor se liga a outro, não é possível ser original, né? É possível a gente encontrar a nossa voz, após muito esforço, né? Não existe o escritor com acesso ao Santo Graal, né? A escrita é labuta, é trabalho, não é diletantismo, não é lazer. A poesia também, né? Não é lazer, não é diletantismo. E um autor se liga a outro, né? E há uma influência mútua, né? Por mais que muitas vezes o próprio autor não reconheça, aquela persona, aquela assinatura, ela se formou a partir de muitas leituras, diálogos, né? E muitos encontros e desencontros entre autores, referências, escolas, né? Então, eu acredito que é possível, sim, haver um encontro entre o tradicional e o moderno, entre o mais clássico e o mais arrojado, o mais subversivo, né? E encontro valor em ambas as manifestações, né? Porque a literatura, ela está inserida dentro do conjunto da cultura, né? Ela é uma manifestação de culturalidade, né? E de identidade, né? Ela, muitas vezes, aí eu lembro Rilke, né? A literatura é a revelação do ser humano para si mesmo, né? E aí eu ousaria acrescentar a revelação da humanidade para si mesmo, porque somos seres gregários, né? Somos seres que estão em permanente diálogo, interação, buscando o aprendizado, né? E temos muito a aprender, o Ocidente com o Oriente, os países, os povos, as comunidades, né? E tudo mais, né? Então, é dessa forma que eu equaciono toda essa questão bem bacana que você trouxe. Gratidão. Agradeço aí pela reflexão. Boa noite a todos. Caríssimo Vati Pietro Costa. Boa noite. Muito boa noite. Sim, está me ouvindo. Meu caro, você trabalha com a linguagem clássica. Hoje
foi pouco explorado, né? Seus poemas clássicos, penso eu, se não, desculpe. E eu queria perguntar a você qual o poeta lhe inspira nessa caminhada e se você, porque eu vi que você também está caminhando pelo popular, você tem mais dificuldades em trabalhar com o clássico ou com o popular? Outra pergunta, você é presidente, né, da Academia Cruzeirense de Letras e pertence também a coletivos poéticos, por exemplo, o Celeiro Literário Brasiliense. Isso te influencia bem, essa caminhada sua da academia para o coletivo? E também você agora caminhando aí para o lado do sul, não é? E para o Haikai. E aí eu lhe pergunto, isso agora vai fazer parte da sua poética? Essas eram minhas perguntas para o caríssimo Patti. Fico muito feliz de ser agraciado por perguntas tão inteligentes, tão sensíveis, né? Um grande salve para esse caro amigo, poeta de escola, que é o Ismar Lemes, muito culto, muito fraterno, né? Sempre receptivo, faz um trabalho muito bacana de inclusão pela literatura, né? Revelando poetas, escritores, artistas, né? Bom, Ismar, o Pietro, sua persona mais clássica, ele tenta conversar com a sua persona mais popular, né? Mas eu ainda eu sinto que eu caminho com um pouco mais de tranquilidade, de desenvoltura pelo clássico, mas eu tenho um desejo de expansão, né? Como leitor e como escritor, né? Como leitor, de ler mais o popular, o cordel, né? Escritor, de experimentar essa linguagem, né? E incorporá-la, não ao meu fazer literário. Então, eu tenho esse desejo de expansão, né? Também na questão do que você mencionou, dos haikais, dos sonetos, estou estudando, né? A Nara tem me auxiliado de forma muito gentil, né? Pediu o auxílio da Nara, compartilhei alguns sonetos, ou que supunha serem sonetos, né? Com ela e tal. Enfim, também estou estudando, conversando com outros poetas também, né? Lendo, né? Diversas fontes aí para me abalizar melhor, né? Com relação à academia, os celeiros, os coletivos, né? Eu vejo com uma grande relevância e, na verdade, eu atribuo, né, no primeiro momento à academia, mas também e muito ao celeiro literário, né? A minha descoberta enquanto escritor, né? Esse processo de buscar a minha voz, a minha assinatura inimitável, personalíssima, né? Eu conheci a Academia Cruzeirense de Letras no colégio, né, da minha filha, eles tinham um stand lá. Eu estava num processo já de escrever, tinha o meu blog, né? Escrevia bastante, né? E assim, eu olhei, né? Eu conheci o Mauro na ocasião, né? Muito solícito e tudo. Aí eu, digamos assim, apresentei as minhas humildes credenciais, né? Falei o que eu fazia e tal, não sei o que. Começou ali um bate-papo e tudo, né? E a coisa, felizmente, chegou a esse ponto mesmo de conhecer esse universo fantástico de escritores, de autoras, né? De artistas, né? E respondendo a sua pergunta, né? Eu entendo que a literatura, como conhecimento,
ela vai se apresentar como fenômeno, ela vai se apresentar pelo menos em 3 níveis. O nível cognitivo, que é o da leitura, da pesquisa e do estudo. O nível empírico, que é o da prática, é o do fazer, da poiesis, né, do fazer. E o nível intersubjetivo, que para mim é talvez o principal, né? Ou seja, ou pelo menos é muito importante, que é você se abrir para os diálogos com os escritores, com quem faz a literatura, que é o que a academia e o celeiro literário, de forma tão graciosa, me oportunizaram, né? Esse diálogo com isso que a gente está fazendo aqui é um grande diálogo, né? É a literatura no seu aspecto intersubjetivo, é o diálogo, né? Que eu vejo com muita importância, né? E eu tenho, quem me acompanha com certeza sabe, né? Eu tenho participado, né? Não numa tentativa mesquinha de me divulgar, que faz parte também se divulgar e tal, mas não só isso, mas também de conhecer outras formas de linguagem, outras expressões, outros autores, outras histórias de vida. Eu tenho participado com alguma frequência de antologias poéticas, né? É nesse aspecto que eu atribuo muita relevância da intersubjetividade, do diálogo, né? E como expandir? Eu percebo que eu evolui muito em termos de linguagem, de escritor, de experiência, em todos os termos, com essa vivência, com a Academia de Cruzeirense de Letras, com o Celeiro Literário e com os vários outros coletivos, cada um com o seu trabalho muito bacana, muito digno. Muito obrigado pela pergunta. Acho que respondi. Sim, claro. Eu acho que ou só você falar qual o poeta lhe inspira. Perfeito, havia me esquecido. Eu gosto muito de Camões, gosto muito de Fernando Pessoa. Gosto também. Bastante Drummond de Andrade, Manuel de Barros, Cecília Meirelles, né? Os modernos, gosto muito da Hilda Rich também. E outros que a memória agora não coopera tanto, né? Mas de Eliot, gosto muito também de Eliot. Aquele Terra Desolada, Terra Arrasada, eu não lembro ao certo, acho maravilhoso aquele poema, né? No contexto ali da guerra, né? Um poema que me treme a pele quando eu leio. Lorca também, Garcia Lorca, Florbela Espanca, que a Nara conhece tão bem, recita tão bem, adoro Florbela Espanca, recitei alguns dela no meu... Né? E até aproveitar o ensejo, eu queria contar com vocês, quem se sentia vontade de indicar obras, porque eu vou estrear um programa novo, sexta-feira agora, um tributo à imortalidade no meu canal do YouTube, para recitar poeta, claro, fazendo traçando um perfil biográfico e tal. Como é que se diz? Um tributo à imortalidade, aqueles poetas que se eternizaram na memória coletiva, nos nossos corações, né? E alguns que nós citamos, e esses que nós citamos, com certeza, vão ser lá contemplados. Então, e além de outros portugueses, africanos, fiquem à vontade aí para sugerir, eu vou ficar muito agradecido mesmo de coração, a gente fazer esse trabalho conjunto aí na medida do possível. É isso. Ok. Estamos basicamente chegando ao final do nosso radar. Temos 2 pessoas para perguntar, para provocar ainda, que é a Marina e a Nara. Ok? Então, vamos a Marina. Podemos? Oi, Pedro. Estou adorando ouvir você, Pedro. Super legal, muito bom. Pedro, olha só. Outro dia o Jorge me chamou para fazer parte aí dos 3 mal-amados, né? Eu fui aí uma mal-amada. E aí o tema da provocação dele foi letra ou poesia? Existe um dilema? Eu pergunto para você, como é que você colocaria essa questão? Letra, poesia, poesia musicada, como é que você vê isso? Bom, a outra questão é, eu tô lendo um poema seu aqui, muito lindo, chamado A Dor do Poeta. E aí ele diz assim, ó, de comiseração, o poeta prescinde, posto que na dor se arvora vencedor.
brioso, não se enverga ante a morte. Galho portentoso, de força sublime de holofotes, o poeta não precisa. Eis que, no fuso horário da sorte, a tinta da caneta é restabelecida e rompe a epifania como norte. Descortinam-se as luzes da rimalta, dos versos e rimas o coração salta. A beleza é refletida no palco da alma. Sob olhares e semblantes de ojeriza, sua insolência seduz e escandaliza nas feridas expostas em perspectiva. Belo poema. Aí eu lembrei de um poeta, o Fernando Pessoa, você acabou de falar, e o Francisco Queiroz, nosso colega, nosso amigo português está aí, né? Aí me veio logo aquela lembrança do autopsicografia do Fernando Pessoa, né? Sim. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aí, Pedro, você é um fingidor? Me diz aí, como é que você vê esse poema, Guri? A dor do poeta e o autopsicografia lá no Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Nossa, uma pergunta melhor que a outra. Primeiramente, muito honrado pela sua presença, Marina Andrade, uma poeta engajada, polivalente, que eu admiro demais, muito querida, né? Na legal. Música, na poesia, né? As várias formas artísticas, né? A última eu lembro, só a primeira pergunta, qual que foi? Sobre... Dilema, letra ou poesia? Letra ou poesia não certo, parece, isso, Jorge? Já peguei. Peguei já, ótimo. Lembrando Ezra Pound, né? A melopeia, né? O ouvido, a dimensão musical, rítmica do poema, né? Aquela tríplice estrutura que ele estabelece de forma didática, né? Fanopeia, melopeia e logopeia, né? Então não sei nada disso. Sabe muito. Então, assim, existe uma musicalidade no texto, né? Cada texto tem o seu próprio ritmo. Isso é muito palpável na poesia, né? Que a poesia se organiza não só por métricas, né? Por versos e tal, mas também pelo ritmo, né? E tem um singelo poema meu que é Ao Pé da Letra, né? Que ele... Eu tenho alguns poemas, tem mais de um que aborda de alguma forma essa questão, né? O leitor, né? Ele não se distanciar do texto, que às vezes os conceitos prévios, né? A gente se distancia do texto e não consegue ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, para mim, o poema ele tem a sua musicalidade, mas nem todos estão preparados para, muito mais do que ouvi-la, nem todos estão preparados para senti-la, estão equipados para senti-la, né? Essa musicalidade, né? Deixe que cante, que dance, que fale, né? O texto. Deixe que cante, que dance, que fale o texto. Para ouvi-lo, muito mais do que ouvi-lo, poder senti-lo, poder penetrar, adentrar na sua tessitura, no seu corpo, e junto com ele se deixar embalar, né? Que cada poema tem uma emoção única, né? Nos envolve, nos atiça, cria em nós ou faz ressoar, não é? Uma emoção, um fenômeno estético próprio, né? Então é dessa forma que eu equaciono. Para mim não há uma dicotomia aí. O poema tem a sua música, alguns são mais envolventes, eles são mais sedutores para essa dinâmica, esse baile, né? Outros já são um pouquinho mais tímidos e tudo, mas todo poema vai ter sim vai
ensaiar uma dança, vai entoar uma canção ao seu modo, né? E com relação à dor, né? A dor, o poeta, ele com excelência, pela sua sensibilidade aflorada, ele encontra beleza na dor, né? Até meio clichê falar isso, mas para mim é uma verdade inescapável, né? O poeta, ele tem esse dom, né? Interessantíssimo, né? Peculiar de ver beleza, né, na dor, né? Uma árvore de galhos retorcidos conseguir amor e dar. Pois é. Né? A dor das injustiças sociais a gente grita através de um poema e promove um fenômeno estético da indignação que é bonito, que é humano você se indignar, você gritar, você enxergar a dor que está no outro. Isso é humano, isso é bonito. E isso é amor. Né? A dor leva ao amor. A dor leva ao amor, a dor leva ao poema. E eleva o poeta. Eu colocaria assim. Valeu, Pedro. Agradeço. Valeu. Cara, Fonte. Olá. Olá. Eu vou falar mais um poema seu, mais um soneto petrarquiano, legitimamente petrarquiano, né? Então, mais um poema clássico seu, vou falar aqui agora. Pietro. Trabalha a dor. Suor, sangue, tempo, lágrimas se esvaem de corpos, sonos, sonhos, vidas. Consciências que se abstraem e se traem na insana e automatizada rotina. Crie, invente, faça diferente. Não seja mera peça de reposição. Intente, arrisque, faça-se presente. Tudo se forma conforme sua reação. Trabalhe a dor, não se esquive das ofensivas. Trabalhe a dor, pelo pão e por suas garantias. Trabalhe a dor no pendor de suas conquistas. Trabalhe a dor, não recue ante as mudanças. Trabalhe a dor como artesão de esperança. Trabalhe a dor no albor da perseverança. Poema Trabalha a Dor, de Pietro Costa, do livro Urbanos, lançado este ano. É uma obra corajosa que reúne poemas e ensaios sobre cidadania e alteridade e almeja um debate sobre a realidade nacional. Nas suas palavras, Pietro, permeada pela anomia institucional e anemia moral. A minha pergunta, Pietro, é a seguinte: num país em que o acesso à educação ainda é precário, que nós temos um nível de escolaridade infelizmente baixo e o hábito da leitura é pouco difundido, o acesso à leitura é pouco estimulado. Eu te pergunto, como conciliar o apuro que você preza tanto também, né? O apuro na linguagem, o apuro na escrita da poesia, com a necessidade desse diálogo que no seu livro, em Urbanos, assim, está muito claro que é uma preocupação sua. É preciso democratizar, é preciso levar esse diálogo às pessoas por meio da poesia. Como é possível isso? Como você pensa isso? E mantendo esse cuidado, esse apuro estético, que é uma preocupação tua até de aprofundar, né? Com certeza. Muito obrigado por mais uma... Vou fechar aqui. Eu vou fechar, só um pouquinho que eu vou fechar meu... Então, muito obrigado por mais uma pergunta bem instigante, né? Para fazer realmente o Tico e Teco conversar ali e se exercitar, né? Se exercitarem para tentar, né? Dar um retorno, né? A essa questão, essa controvérsia. Bom, a poesia para mim é também fazer, né? Poesia também não é apenas uma linguagem interna ali para aqueles que gostam, né?
para aqueles que gostam da leitura, da erudição, etc. A poesia também é fazer, né, no sentido de uma exortação, né, com relação a essas coisas que nos incomodam, né? E a gente tem várias formas, né, da gente fazer essa aproximação da poesia com o cidadão, né, o povo, né? Tem os saraus em praça pública, tem workshops, né? Tem as oficinas, as idas às escolas. Isso também é poesia, esse fazer, esse cuidado. Poesia também é cuidado, é o cuidado com o outro, a alteridade que você bem colocou, né? Então, é o cuidado com o outro, com, por exemplo, com o cidadão ali, infelizmente, desprovido, né, de educação, né? As pessoas, infelizmente, marginalizadas, né? Quando a gente leva a poesia nas escolas, nos saraus, na praça pública, a gente está ampliando a cidadania dessas pessoas. Essas pessoas estão começando a pensar fora da caixinha, a pensar a vida fora da caixinha, a pensar a si mesmas fora da caixinha, não é? Então eu acredito nesse papel social da literatura também, né? A literatura também como uma forma de inclusão, né? De empoderamento. Eu acredito bastante nisso, né? E enxergo esse papel sendo exercido com muita coragem, com muito denodo mesmo pelas academias e coletivos, né? Por muitas academias e coletivos, o Celeiro Literário, né? A Almub, a Academia Cruzeirense de Letras, entre outras, que a memória da terceira idade, estamos com 39, na memória aí me trai da terceira idade. Essa piadinha... Cada década é uma idade. Ela geralmente vem, né? Faz parte do repertório. Não é assim, não. Bom, é isso. Deixei escapar algum ponto? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bem, gente. Sim. José Castro Rodrigues. O som. Ok. O som. Eu queria parabenizar o Pietro por nos dar 2 horas e despir-se um pouco para ficarmos a saber coisas do pensamento desse grande poeta. Quero parabenizá-lo também por várias pessoas leram sonetos, e sonetos é uma coisa que não é para qualquer um. Eu costumo dizer que é uma planta que não nasce em todos os jardins, e não é qualquer poeta que escreve sonetos. Eu tenho 4 livros de poesia lançados em Portugal, e aqui no Brasil lancei o meu 5º livro, que é os meus sonetos, e que vai na 2ª edição, e as pessoas gostam do tipo de escrita que tem um soneto, que são 2 quadras e 2 tercetos, com alguma métrica associada. Eu, na minha poesia, não sou muito métrico, sou um pouco desfasado das coisas muito métricas. É a poesia que me sai do coração e é isso que eu escrevo. E eu queria agradecer estas 2 horas de grandes poesias, grandes poetas aí presentes, e queria dizer ao Pietro, já devia ter ido em maio, em abril, fazer a entrega da antologia poética luso-brasileira aos poetas portugueses, porque aqui no Brasil tem 70 poetas de todo o Brasil e eu já fiz a entrega dessa antologia.
e falta ir a Portugal para fazer a entrega da antologia. E também vou fazer o lançamento dos meus sonetos lá em Portugal. E gostaria muito de levar comigo o teu livro de sonetos, Pietro, para voar pela Europa, não só no Brasil, mas para voar para Portugal, Espanha, Luxemburgo, Suíça e França, que é onde temos os Amigos das Letras de Portugal espalhados e onde esses livros poderão voar também para a Europa. E agora lusófona. Curucho também. Conta comigo, obrigado, muito grato mesmo. Pietro, dá licença. Eu ia falar até sobre uma poesia que você postou hoje nos Amigos e Canções, né? Poesias e Canções. Você estava com fome nessa hora? Porque me deu fome. Com certeza. Porque eu não sei se vocês viram a poesia que ele postou há 9 horas atrás agora. Eu não sei se eu posso ler. Claro. Posso? É a poesia dele. Ele postou há 9 horas atrás. A arte brasileira sobre a mesa. Eu tenho a impressão que ele primeiro pensou no corpo, né? Muqueca de camarão, vatapá, acarajé, dendê. Bahia de Todos os Santos, terra de Nosso Senhor do Bonfim. Sou devoto de sua gastronomia, mercê dos encantos das baianas, dos temperos e iguarias sem fim. Em Minas Gerais tem jeito não, é café com pão de queijo, costelinha de porco com limão, galinha caipira, tutu de feijão. O aiço e a rabada com agrião, a carne macia desmanchando na boca, bom, mas bom mesmo. É entornar uma cerveja gelada, melhor ainda com um dedo de prosa. Espia só para você ver que turma doida, espia só para você ver que turma animada. E meu Espírito Santo abençoado, já experimentou a mojica de pintado? E no meu Nordeste arretado, não seja bilolado não, nem desmilinguido ou desleixado. Não se aveste com a carne de sol e o queijo coalhado, queijo coalho. Ou vai levar logo uma chulipa seu desmantelado. Nos rincões de norte a sul do país, a arte sobre a mesa é um chamariz. Como resistir ao pato no tucupi e ao cheiro do arroz com pequi? E a famosa sobremesa de pastelim? E ao espinhaço de ovelha com aipim? A caipirinha de Piracicaba, desde o período colonial, a cachaça, RJ e sua irresistível feijoada, em Recife a imperdível buchada. Brasil e sua culinária mestiça, identidade múltiplas ricas, revelam nossa verve criativa, ancorada em raízes indígenas, herança vinda de tradições africanas, portuguesas, com certeza. Eu achei maravilhoso. Muito obrigado. Não decorei, ainda não, foi muito legal. Do Pietro. Muito bom, muito bom. Muito boa, né? Urbanos, Só que urbanos. quando eu li, me deu muita fome, ainda não tinha almoçado. Acho que eu vou dar uma passadinha na geladeira. Pois é, parabéns. Visitar a geladeira, muito obrigado. É um prazer estar com vocês todos e uma boa noite. Boa noite, brigadão. O poema está no Urbanos, certo, Pedro? Urbanos, isso. Muito legal. Bem, vamos ao nosso finalmente. Ficou muito bonito com a leitura dessa poesia, desse poema. Vamos começar. Josafá, vamos passar para os finalmente, os agradecimentos. Eu queria fechar até com uma palavra muito direta ao Pedro, e eu lembro que ele fez um comentário aí que ele tem uma certa identificação, né, que eu acho bonita essa frase, acho que tem um soar poético e de estímulo muito grande. É uma frase de Nietzsche, Pedro. E, primeiramente, né, obrigado pela sua presença e estarmos aqui conversando com você, te conhecendo em todos os sentidos. A frase é: desde que me cansei de procurar, aprendi a encontrar. Desde que o vento me opõe resistência, velejo com todos os ventos. É isso aí, Pedro. Grande abraço. Continue sua caminhada. Muito obrigado. Fernando Freire.
Pietro, muito obrigado pela sua presença. A todos os demais que estiveram com a gente conosco nessa noite, muito obrigado, valeu e até a próxima. Nara Fontes. Pietro, muito obrigada por tudo que você falou, por se dar a conhecer mais o jurista e poeta e amigo Pietro Costa. Foi muito lindo. Eu quero te dizer que teus sonetos, para mim, sempre foram belos sonetos. E eu me sinto honrada, né, pela confiança de você estar compartilhando comigo essa tua nova empreitada, né, de talvez reescrever alguns, ou sei lá. Enfim, estamos juntos. Achei muito bacana também tua fala em relação aos coletivos, às praças, a levar a poesia às ruas, continuar fazendo isso. Muito bonito. Aprendi muito com você. E com todos os presentes. E agradeço aos 3 mal amados, mais bem amados do Brasil, né, pelo convite para estar aqui. E aprendi de novo muita coisa. Obrigada a todos. Aos amigos portugueses também, concordo que o soneto é belíssimo e merece ser feito cada vez mais. E obrigada por tudo. Se foi escolhida pelo poeta, uma vida inteira de núpcia à espera. Os poemas que eu li, esses poemas curtos, são do livro Jura de Poesia Eterna, de Pietro Costa. Pietro, muitíssimo agradecido. Acredito que todos nós hoje aqui vamos dormir com uma experiência poética maravilhosa, né? Fiquei muito feliz em conhecer mais o seu trabalho, conhecer toda a sua arquitetura poética e agradecemos muito. Nós, os 3 mal-amados, ficamos muito felizes quando a gente consegue, através de um bate-papo, levar mais o poeta, trazer um pouco o poeta para dentro da gente. Ok? Agradeço aí a Heloísa Gomes, que enquanto o José Carlos Rodrigues falava, ela mostrava também os livros do poeta José Castro Rodrigues. Muito obrigado pela presença a todos. É a mascote da nossa academia. Ah, é? Bom isso, gostei de mostrar os livros e tudo mais. Pedro, para a sua despedida. Bom, pessoal, acho que agora faltam palavras. Eu fiquei muito feliz com esse acolhimento, essa oportunidade de falar um pouquinho mais, né, do meu trabalho, das minhas perspectivas enquanto poeta, esse processo, né, que a gente tem se dedicado aí para de poesia, de fazer literatura, né, e tudo mais. Então, muito obrigado, né, como a Nara falou, são os 3 mal amados, né, mas na verdade são muito bem amados, e que venham as novas, né, venham novas entrevistas, novas provocações, né. Vou dormir com certeza inquieto hoje, né? Antes eu vou passar na geladeira, né? Por causa daquela poema que a Célia recitou, né? Realmente atiçou aqui o estômago do poeta, né? Vai para poder voltar aos versos, à poesia. Antes eu vou passar na geladeira. Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Jorge Amâncio, Josafá, Fernando Freire, muito obrigado, né? Gostei muito e vou assistir de novo. A gente sempre aprende, né? A releitura também é importante, né? A gente acaba percebendo outros detalhes, outras nuances, relendo também, revendo, né? Vale a pena sim. E acompanhar também as próximas entrevistas, né? Sempre tem um tema palpitante aí sobre a literatura para a gente pensar, discutir e crescer, né? Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado. Os 3 mal-amados voltam agora na próxima terça-feira com um bate-papo, poesia e revisão. Vamos ver revisão de poesia. O que é isso? Será que isso interessa para a gente? Um bom revisor pode matar um poema? Ou um bom revisor pode fazer um novo poema? Ou pode ter feito um novo poema? Vamos tentar levar isso em discussão para a próxima terça-feira. Eu vou agora para